Olá, brasileiros e brasileiras do nosso querido Brasil! Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu vou falar hoje de um assunto assim bem interessante, um tema assim, como se dizer, um pouco delicado. Eu vou estar falando sobre autismo. Vocês certamente ouvem falar sobre esse assunto, que é comum a gente ouvir sobre esse tema. E eu vou estar falando assim o pouco que eu sei, com base em acontecimento na vida real, que a gente vou falar sobre o meu irmão, que a gente chegou à conclusão que ele tinha esse problema. Esse tema foi sugerido pelo meu amigo Cristiano dos Santos. Cristiano, muito obrigada. Faz tempo que ele já falou para me falar sobre esse assunto, e ele já falou algumas vezes, mas eu fiquei assim, esperando para ter certeza, eu fiquei meio assim, sem querer falar, porque eu vou falar sobre o meu irmão, né, que, como eu já falei com vocês, que eu já nem esse ano já. Então, aí, mas eu vou estar falando, porque é o que a gente tem certeza. É assim. Esse problema, ele começou. Eu fiz umas pesquisas. Isso aqui é sobre o meu irmão e com a minha família. A gente andou pesquisando e chegamos à conclusão que o meu irmão tinha essa síndrome. O autismo, né? Ele tinha e ele conviveu a vida toda, só que a gente não. Eu mesma ouvi falar sobre esse assunto, não tem tanto tempo assim, não era comum eu ouvir falar sobre esse assunto. Então, de pouco tempo para cá que eu comecei a pesquisar, a verificar direitinho. E tem muitos adultos, pessoas adultas, né, que têm esse problema desde sempre, né? Eu acho que já, às vezes não nasce assim, mas depois, com certa idade, adquire, né? Então, foi descoberto esse assunto, esse tema, começou em 1935, que nasceu um menino, acho que é nos Estados Unidos, eu não marquei a região, acho que é Estados Unidos, que o nome dele era Donald. E começou, né? E os pais dele percebeu que ele era diferenciado, assim, mas não sabia. E a história é longa. Ele passou por vários procedimentos, sei lá, a história é longa. Mas não sabia o que tinha. Tinha ele como uma pessoa desequilibrada mentalmente, porque não sabia até então, não era conhecido esse problema. E quando foi em 1938, que eles descobriram lá um doutor chamado Dr. Kanner, que ele foi pesquisar com a equipe dele e chegou à conclusão sobre esse problema, descobriu, né? E daí para cá que foi a ciência, sei lá, foi procurando maneiras, né, de amenizar esse problema. E é assim. Eu mesmo conheço aqui umas amigas minhas que têm, umas mães, né, que convivem com esse problema. Muitas perceberam, já estava assim, a criança já estava assim, mais velha, né? 2, 3. Tem um que descobriu, a criança já estava com, acho que é 5, 6 anos, parece, uma coisa assim. Então eu conheço, tem pessoas aqui que eu conheço, que tem mães, né, que convivem com essa situação. Não é fácil. E tem os graus, né? Tem uns que é mais fácil de lidar, tem mais equilíbrio, porque assim, né, a medicina já descobriu a maneira de controlar, né, essa situação. Então, favorece para as mães, né? Mas quando começou eu vou voltar aqui falando sobre o meu irmão. Nós somos 11 irmãos. Uma eu nem conheci, que foi muito cedo. Aí, desses 11 irmãos, você sabe que irmãos não são todos iguais, né? Você já viu? Tem uns que são tão diferenciados, assim.
um do outro, assim, a maneira de ser, a natureza. Não, por isso que falo, os dedos das mãos não são iguais, né? Estão todos juntos, mas cada um tem o seu segmento, né? A sua maneira de ser. Se parecem, né? E o meu irmão, esse meu irmão, ele era completamente diferente dos demais. Não tinha nada a ver. Pensa tanto que ele era diferenciado. E, como eu já disse para vocês, né, a gente foi pesquisar, minha sobrinha pesquisou e a gente foi pensar, né, analisar. Ela sabe que ele tinha esse problema, conviveu desde sempre, desde quando nasceu. Mas, quem que ia imaginar isso? Se isso começou a ser falado, não tem tanto tempo assim. Lá, quando meu irmão nasceu, mais de 70, quase 80 anos atrás, não sabia disso. A minha mãe, meus pais, lá morando na roça, aquele maior dificuldade. Como que não era falar desse assunto? A mesma coisa eu não vou falar porque é outro tema. E o meu irmão era diferenciado. E eu pesquisei e falo que pessoas que têm, os adultos, né, que convivem com essa situação, são pessoas super inteligentes. Inteligentes mesmo. Só que eles desenvolvem, igual no caso do meu irmão, que ninguém sabia, nem ele não sabia. Ele aprendeu a conviver no mundo. Dizem que as pessoas que vivem, trabalham, têm a vida deles, eles descobrem um mundo para eles. Eles vivem no mundo deles. Tipo assim, tá no meio da multidão, tá no mundo, convive com a família, mas eles criam um mundo para se adaptar com as pessoas que estão à volta. E era o que acontecia com ele. Porque ele era... Não, só nós que conhecíamos ele que sabe o quanto ele era diferente. Mas era muito uma boa pessoa. Eu mesmo, a gente combinava muito mesmo. Mas a gente entendia ele. Inteligentíssimo. Ele é assim, ó, que na pesquisa que eu fiz, a pessoa muda de humor, sim, em questão de segundo. Tá tudo ok, de repente ele muda, ele vai pro mundo dele, aí tem que deixar. E o meu irmão era assim, mas só quem que ia imaginar que era isso? Sim, não foi comprovado pela ciência, mas pelo que eu vejo falar sobre esse tema, dá certinho com a maneira que o meu irmão era. E fala que são pessoas super inteligentes. E o meu irmão era inteligente. Pensa numa pessoa inteligente. Mas ele tinha o mundo dele. Ele estava assim, conversando, sorrindo, alegre. Aí, de repente, ele se fechava. Ele ficava sério. Aí a gente já sabia, não quer mais conversa. Ali ele saía do canto, ia para o mundo dele, para os pensamentos dele. Aí não adiantava mais conversa. Se fosse insistir, já alterava, ficava nervoso e começava a falar. Não, tinha que deixar. A gente já sabia. E assim ele foi viveu o tempo todo. Ele sofreu, né, com ele mesmo. A única pessoa que entendia o meu irmão era a minha mãe. Ele mesmo falava. Só ela que entendia ele. Aí depois que a minha mãe se foi, parece que complicou mais ainda para ele, né? Então ele conviveu com esse problema, sem saber. E a família também. Quem é? O povo lá da roça. Não é questão de ser da roça. Eu falo assim, não era falar desses assuntos lá, passado, que não. Eu mesmo sei pouco tempo, quando eu já falei com você, né? Que eu estou, assim, pesquisando mais sobre esse assunto do autismo, que é uma coisa muito séria. Você vê a mente, né? A nossa mente é poderosa, a mente do ser humano. Meu Deus, a mente é assim, ó, extraordinária, né? Fala que se a pessoa for muito inteligente demais, não é bom, né? Porque ultrapassa os limites da mente, né? Do pensamento, do cérebro. E quem tem esses problemas são pessoas inteligentes. O meu irmão, ele gostava muito de música, tinha uma voz bonita.
cantava que era uma beleza, sabe? Ele aprendeu a tocar violão, ele era apaixonado em violão. Nisso aí nós dois tínhamos algo em comum, porque eu também sou apaixonada, eu gosto de violão. E o meu irmão era assim, ele aprendeu sozinho. Na época dele, morando na roça, eu nem sei como que ele aprendeu, nem sei onde que ele arrumou esse violão, porque condições financeiras eram poucas, eu não sei como que ele aprendeu, né? Porque eu não lembro, né? Porque eu nem tinha nascido. E ele era, sem nunca ter estudado, não tinha nota, nem todo qualquer tipo de nota que pudesse imaginar, ele sabia fazer. E ele tocava qualquer outros instrumentos que ele aprendeu. Inclusive, ele me ensinou a tocar violão. Um pouco, assim, o que eu sei, ele me ensinou. Eu tinha lá meus 14 anos e eu comecei nos templos, na igreja, melhor dizendo. E eu tinha muita vontade, né, de cantar. Eu, nesse sentido, eu e ele, a gente gostava muito de cantar. E eu falei, João, me ensina a tocar violão. E ele tinha um ciúme do violão dele, ninguém deu me livre, ninguém podia mexer. E ele me ensinou com o violão dele, que ele tinha. Ensinou eu tocar, foi duas músicas, né, 2 hinos. E ele deixou eu levar o violão na igreja, que era uma pequena igreja, não tinha uns instrumentos lá. Era um começo lá, e eu fui, ele deixou eu levar o violão, eu fiquei admirada, sabe? Então, ele que me ensinou. Ele trabalhava de pedreiro. Muito, muito profissional mesmo, um ótimo profissional. Para vocês verem o grau da inteligência dele. Ele pegava uma planta, né, do serviço, de um prédio, uma casa, sei lá, a planta, né, que os engenheiros, né, faz a planta, né, da obra. Ele pegava essa planta assim, ó, ele decifrava ela assim, ó, assim, de colocar uma planta qualquer que fosse na mão dele, que ele fazia do mesmo jeitinho. E não era engenheiro, nunca estudou para isso, mas ele desenvolveu a inteligência dele, que ele sabia tudo. Incrível, né? E era um ótimo profissional nessa área de pedreiro, né, que ele construía casas, né, sei lá, trabalhava nessa área aí. E assim foi, meu irmão viveu. Ele sofria, né, porque eu acho que nem ele entendia ele. Ele era de lua, ele de repente estava bem, nossa, de repente ele se fechava. E não foi compreendido nem pela família. As pessoas ficavam taxando ele de ignorante, de louco, o João é estranho, esquisito, não sei o quê, blá blá blá. Mas ninguém sabia o real problema dele. É complicado, né? Certas coisas não é. Hoje não, já tá. Tem os profissionais que ajudam, né? As mães, já se fala muito sobre esse assunto. Foi mais fácil, né? Das mães receber ajuda e as pessoas também que tem muitos adultos. Eu pesquisei, tem muitos adultos, pessoas adultas já que têm esse problema do autismo. Então, foi assim. E o meu irmão viveu a vida toda. Viveu no mundo dele, ele tinha o mundo dele, ele era diferenciado de tudo. Para vocês terem uma noção de como era meu irmão, ele morou em Goiânia, foi criado, nós todos, foi criado aqui, né, em Goiânia, essa região aqui. Mas veio da roça, quando meus irmãos eram mais jovens, mais novos, né? E a gente ficou sempre aqui nessa linda Goiânia. Aí ele foi para o Cuiabá, morava no Cuiabá. Teve uma vez que ele veio de lá, claro, né, de lá, você morava lá e veio de lá, né? E fazia tempo que ele não vinha aqui em Goiânia, ele começou a estranhar, né? Porque vai mudando, né? Cidade é assim, né? Vai mudando, vai construindo outros edifícios, casas, sei lá, muda. E ele chegou na rodoviária, ele achou meio estranho, falou pra minha irmã ir lá buscar ele. Minha irmã foi, mas meu cunhado. A minha irmã disse que ele chegou ali por volta de 2 horas da tarde, 14 horas da tarde, por aí. Ele chegou, ele veio, não trouxe nada, não trouxe mala, não trouxe nada. Veio
só com a roupa do corpo e veio. A minha irmã disse que estava assim, alegre, tudo, conversando. De repente ele falou, Nenê, eu vou embora. Vou lá pro Cuiabá. Ela, o quê? Uai, João, você chegou agora, como é que você vai voltar? Não, eu vou. Vou embora, não trouxe roupa, não sei o que. A minha irmã, não, aqui tem roupa, tem uma feirinha, a gente vai lá, compra roupa. Não preocupa com isso, não. Não, eu vou embora. Tinha terminado de chegar. Para vocês terem uma noção, como que ele mudava assim, rapidamente. E foi. Ninguém segurava. Quando ele falava, eu vou fazer tal coisa, não adiantava falar, não. E a minha irmã insistiu tanto para ele não ir. E ele se mandou. Foi para a rodoviária. Agora você imagina, 1.000 quilômetros do Cuiabá até Goiânia. Ele tinha acabado de chegar, a viagem longa, cansativa. E ele voltou no mesmo instante. Soprado, ele lá na casa da minha irmã, cumprimentou, começou, de repente ele foi embora. E foi mesmo. Depois ele ligou. Não, tô bem, cheguei, ok, tá tudo certo. Era assim, era meu irmão. Outra vez ele veio para casa do meu outro irmão, do meu irmão, né, que morava aqui no interior, aqui próximo de Goiânia. Ele ficou uns dias lá. Disse que ia mudar para lá, gostou muito do lugar, da cidade, não sei o quê. Ah, eu vou vir para cá, e ficou. Aí meu irmão tinha um barraco lá no quintal, ele falou, não, eu vou morar aqui. Aí ele organizou tudo, arrumou, e ele ficou todo feliz. Aí disse que ele gostava, sempre fazia, cantava, pegava a guitarra dele lá, as pessoas lá achavam muito bom ouvir ele cantar. Mas ele cantava a hora que ele queria. Se ele não quisesse também, não tinha quem fizesse ele cantar. E estava tudo ok. Aí um belo dia, todo mundo foi dormir, ele levantava bem cedo. Aí meu irmão estranhou, né? Falou, mas cadê o João? Até agora não achou estranho, né? Era assim que era meu irmão. Aí foi lá ver, não tinha nada. Ele pegou a mala dele, as coisas dele e foi embora de madrugada. Todo mundo dormindo, ele saiu caladinho. E foi embora pro Cuiabá. Não avisou pra ninguém. Era assim que era meu irmão. Mas era uma ótima pessoa. Muito bom. Ele teve momentos ruins de incompreensão, como eu já falei com vocês. Ninguém compreendia ele. Mesmo assim, com essa dificuldade, casou, teve 2 filhos, mas não deu certo, e passou tantos problemas, meu Deus do céu. E depois ele teve mais uma filha com outra pessoa, então, assim, viveu do jeito dele, no mundo dele, e foi até o fim assim. Só que depois que a gente foi pesquisar sobre, que a gente foi analisar, você sabe que ele tinha ele era autista? Não sei se é um grau menos forte, mais forte. Eu não sei. O dele eu acho que era mais suave, assim. Porque tem igual eu conheço uma mãe aqui mesmo, que a criança tá assim, de repente muda completamente. Tem uns fica agressivo, outros fica quieto no mundo deles, como era meu irmão. Mas o meu irmão tinha aquelas crises também, de nervosismo, sabe? Dava aquelas crises, falava coisas, porque ele falava coisas assim, absurdas. De repente ele quietava no mundo dele, ficava caladinho, não conversava. Para vocês terem noção, nos últimos dias dele lá, minha sobrinha disse que ele ficava o dia todo sentado lá na casa dele, sozinho, porque ele já era aposentado, então ele nem saía mais. Ele estava com problema também de coração, as coisas, doença, né? E ele ficava quieto. Isso que era assim, ó. Eles ficavam num canto assim, se deixasse, ele ficava o dia todo. Do jeito que eles ficavam ali, deixava. Aí deixava lá, não podia falar nada. Não podia conversar, não adiantava conversar que ele não respondia. Ele ficava lá no mundo dele, ninguém sabe que mundo que ele estava, né? Tinha. E assim ele viveu, do jeito dele, sem ninguém compreender ele, foi muito criticado.
por ninguém saber o que se passava. Então é assim. Mas hoje não, graças a Deus a ciência tá aí, a medicina, né, os profissionais já ajudam muito as mães, as crianças, as pessoas, né, que têm esse problema, né, de autismo, que é uma coisa séria. Então é isso aí. Eu não sei, Cristiano, se eu falei assim o que a gente o que eu conheço, né, que foi de verdade assim mesmo, né, que meu irmão tinha esse problema, só que a gente foi descobrir já, né, mas foi assim. Mas ele viveu do jeito dele, era feliz do jeito dele, era muito inteligente. Pensa na inteligência que tinha meu irmão. Ele era muito brincalhão, assim, gostava muito de sorrir, sabe? E quando ele vinha, sempre ele vinha no Cuiabá para ver nós, os irmãos, a família. E ele veio aqui na minha casa, vinha aqui na minha casa, veio algumas vezes, né? Poucas vezes, mas veio. No dia do meu aniversário, né, em 2022, ele veio, mas a minha sobrinha, o marido dela, foi tudo de bom, sabe? Então, mas era assim, meu irmão, assim. Mas é assim a vida, né? E muitas pessoas têm convívio com muitos tipos, né, vamos dizer, problemas, né? Mas cada um tem, vai ver. E assim vai Deus vai ajudando todos, né? Que vai prosseguindo, né? Não é fácil, não é fácil. E eu voltando aqui, né? Eu estava pesquisando e a pessoa explicou do jeito que eu falei com vocês. Tem pessoas que ele faz o mundo dele, né? Se adapta ao mundo dele e vai. Mas já tem outros que já não conseguem. Precisa de ajuda de um profissional, é diferente. Cada caso é um caso. No caso do meu irmão, ele viveu do jeito dele, mas foi tudo bem, graças a Deus. Então é isso aí que eu queria falar com vocês. É um tema assim que eu fiquei meio sem jeito de falar, eu pensei. Tem mais coisas assim para falar, mas eu vou parar por aqui, porque o negócio é. Eu fiquei até assim um pouco emocionada, né? Porque falar assim do meu irmão, né? Mas é assim, né? A vida nossa é assim, né? Cheia de altos e baixos, mas não pode parar, né? Tem que prosseguir. E cuidar de nós, nos amar e vida que segue, né? Então é isso que eu queria, né, estar falando com vocês. E quero assim agradecer mais uma vez o Cristiano dos Santos. Obrigado, meu amigo. Então é isso aí. E peço para você que não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, por favor. Deixa um valeu aí para mim, seja membro aqui do nosso canal. Eu agradeço. Então é isso. Deus abençoe a todos vocês.